Caros seres, mineral, vegetal, animal, incluindo Homo sapiens, alienígenas, entes energéticos, todo mundo que estiver interessado. Tá certo? Eu sou Ferruccio Billich e nós vamos fazer uma apresentação baseada em slides, né? De apresentações ou palestras, sei lá, ou aulas que eu dei algumas vezes. E vamos discutir avaliação, mensuração e otimização de capital intelectual por método de multicritério. Tá certo? Primeiro, introdução. O presente trabalho aborda a aplicabilidade de métodos de multicritério na mensuração de bens intangíveis. Os métodos de multicritério são técnicas utilizadas no auxílio à tomada de decisão através da comparação de alternativas, quando existem muitos objetivos e/ou decisores. Utilizou-se duas técnicas, uma quantitativa, a Electrui, e uma não numérica, a MEMCDM. Analisou-se 19 empresas de tecnologia e teve-se um total de 30 questionários. Objetivos: verificar a adequabilidade dos métodos multicritério como estratégia operacional na tomada de decisão, priorizando a valorização do capital intelectual e a mensuração de ativos intangíveis como itens de maior valor no contexto atual das organizações. Objetivos específicos: propiciar aos gestores a adoção de um suporte metodológico que possibilite compreender as possibilidades de ação e reflexão das preferências existentes, acompanhar a evolução das escolhas dos decisores, formular ou reformular políticas de posicionamento a médio e longo prazo e estruturar ou reestruturar a mensuração dos ativos intangíveis específicos a cada tipo de empreendimento. Além disso, vamos avaliar a potenciabilidade dos métodos multicritério no processo de análise de alternativas, evidenciar os conflitos entre objetivos de quantificação para uma análise global do desempenho das organizações e considerar riscos e potencialidade do capital intelectual como instrumento de valorização. Justificativa: necessidade de analisar os aspectos referentes à questão da valorização dos ativos intangíveis para obtenção de vantagens competitivas. A sobrevivência das empresas hoje é caracterizada pela incerteza. E o grande desafio são os critérios adotados no processo de tomada de decisão. Identificar e avaliar continuadamente esses ativos para auxiliar a tomada de decisão com base no pensamento focado no valor. Relevância: o ritmo acelerado das inovações requer um esforço de racionalização na tomada de decisão, principalmente quando se trata de economia baseada no conhecimento, isto é, em ativos intangíveis, tal como o capital intelectual. A mensuração desses ativos tornou-se o maior imperativo
na reflexão prospectiva e estratégica das organizações. Função dos tomadores de decisão. Pensamento qualitativo sobre valores, identificando e estruturando objetivos. Pensamento quantitativo sobre valores, especificando atributos e quantificando valores, avaliando alternativas. Tudo isso em conjunto passa a ter as atividades de tomador de decisão, que é criar alternativas, identificar oportunidades de decisão e conduzir o processo decisório. Certo? Essa aqui indica o fluxo de informações e isso aqui indica a reflexão. Abrangência. A riqueza da sociedade atual derivará cada vez mais e principalmente de bens intelectuais intangíveis, ou seja, conhecimento. O processo de mensuração desses ativos se opera através da adoção de um ciclo virtuoso. Primeiro, conceituar o problema, analisar a situação anterior da empresa, dimensionar investimentos, avaliar retorno financeiro e redirecionar valores. Redirecionar valores. Os problemas na tomada de decisão envolvem diferentes atores que lidam com os riscos e benefícios de cada alternativa. Escolha do método. Depende de problema a ser analisado, familiaridade do analista com o método e existência de recursos essenciais para execução. Modelo Electro-Tree, caracterizado por ser concordante em um paradigma da desagregação e agregação de critérios, considerando as preferências e os critérios adotados pelos decisores. O método Electro-Tree permite que o decisor revise os atributos por remoção ou adição de alternativas, mudança de atributos. 2. Mude o conjunto de parâmetros. 3. Fixe valor, ou seja, intervalo de variação, através de enumeração de informações, detalhamento das diferenças nas escalas, redefinição de valor dos cortes. E 4. Reconsidere seu julgamento. Marco conceitual. Segundo Roy, foi o francês que criou o método Electro, há 3 formas de análise para a solução do problema de tomada de decisão. Primeiro, realista. Apenas escreve o problema como ele é. 2. Axiomático. Através de conceitos, se explica o objeto estudado. 3. Construtivista. Propõe a descoberta de soluções úteis, sendo o modelo mais eficaz e interpretativo do processo decisório. Funcionalidade na análise construtivista. Ajuda a compreender as várias possibilidades de ação e reflexão das preferências já existentes. B. Contribui para uma melhor evolução nas escolhas do decisor, mostrando as possibilidades que eram anteriormente rejeitadas ou não consideradas. Conceito de sistemas. 1. Sistema real, apenas fonte de dados observáveis. 2. Sistema experimental, conjunto limitado de circunstâncias onde há o experimento. 3. Sistema básico,
avalia os dados de entrada e saída do sistema real, é hipotético. Sistema 4, sistema agregado, versão explícita e simplificada do modelo básico usado nas avaliações de ativos tangíveis. 5. Sistema multicritério, contempla múltiplos objetivos na tomada de decisão, através da organização de informações, análise de dados, grau de compromisso e transcendência da conversão das unidades. Fundamento teórico. Metodologia de multicritério. Etapas. Primeiro, operação de avaliação. 2. Julgamento de valor ou utilidade. 3. Formas de uso. A análise é instituída quando são explícitas a caracterização da realidade, produção de informações, objetivos a avaliar, critérios para o processo, identificação dos atores e emissão de julgamento. Receptor do resultado do processo decisório. Na avaliação endoformativa, os receptores são agentes internos que serão responsáveis por modificações de melhoria para ações futuras. Na avaliação recapitulativa, os receptores são agentes externos com função de agir na melhoria dos resultados. Problemática decisória de referência. Aqui nós temos a problemática, alfa, beta e gama. Aqui temos o objetivo, aqui o resultado e aqui o procedimento. Aqui no objetivo. Escolha de um subconjunto contendo as melhores ações ou a ausência dessa possibilidade as satisfatórias. O resultado vai ser uma escolha. O procedimento é uma seleção. Beta. Triagem por alocação de ações em categorias pré-definidas. Aqui nós vamos ter o resultado, vai ser uma triagem, aqui vai ser um procedimento de alocação. Gama. Definição por ordenação completa ou parcial de classes de equivalência compostas por ações que se comparem entre si. Aqui vai ser uma sequência e aqui vai ser uma classificação. Problemáticas. Problemática alfa é a mais clássica. Consiste em colocar o problema de melhor escolha. Problemática B é estabelecida pelo processo de alocação, ou seja, enquadramento, a partir de valor intrínseco. Não há comparação das ações entre si. Problemática gama ressalta e reagrupa as ações suficientemente satisfatórias em um modelo de preferência. Metodologia de monocritério. Aglutina todos os critérios com o objetivo de maximizá-lo ou minimizá-lo. Divide-se em dois métodos. Otimização. Utiliza algoritmos para otimizar a função objetivo. Exemplos: programação linear, programação dinâmica. Outra metodologia de monocritério. Simulação. Utiliza expressões matemáticas estruturadas em sequências lógicas. Exemplo: análise custo-benefício, análise custo-efetividade e assim por diante. Metodologia de multicritério. É um processo ativo de tomada de decisão cujos componentes mudam em fluxo dinâmico e contínuo. Desta forma, alternativas são adicionadas e removidas, assim como os critérios para suas avaliações e as importâncias relativas. Vantagens: melhor organização das informações, evidencia os conflitos e quantifica o grau de compromisso entre eles, evita distorções na mensuração. Características: ser computacionalmente acessíveis
e eficiente com os recursos disponíveis. Promover com clareza e quantificação explícita entre objetivos. Promover o decisor de informações suficientes e as mais abrangentes possíveis. Relações de preferência entre as alternativas. Método aditivo. Considera a agregação de diferentes critérios em uma só função, a de transitividade das preferências. 2. Método de desclassificação. Outranking. Considera uma hierarquia entre ações sob os diferentes critérios adotados. 3. Método interativo. Considera a ação do decisor e dos analistas na escolha das preferências. Elementos para delimitação do problema. As alternativas ou ações de solução do problema. 2. Os critérios a serem adotados para se medir o quanto se cumpriu de cada objetivo. E 3. Os atores envolvidos nesse processo. Conceitos utilizados. Matriz de avaliação. Corresponde à representação das alternativas e os critérios. É o número de critério, J é o número de alternativa, K é o número de atores. Trade-off. Indica o quanto o decisor está disposto a ceder em um critério para obter uma vantagem de unidade sobre outro. Solução de compromisso. É aquele que, dentre as soluções não dominadas, atende às expectativas do decisor. Matriz de consequência. Apresenta o desempenho de cada ação sobre cada um dos critérios. Considera relações de preferência entre as ações e, no caso de multicritério, os limiares. P de preferência, Q de indiferença, V de veto, de que uma ação é tão melhor que a outra. Métodos multicritérios em capital intelectual. Indicação pertinente a priori. São indicados quando existe situação de conflito de interesse nas avaliações, devido à limitação de valorização, multiplicidade de atores e existência de objetivos não quantificáveis. Suporte metodológico. Teoricamente, muitos trabalhos já foram elaborados promovendo a comparação entre métodos multicritérios. Não são significativas as diferenças obtidas na aplicação dos diferentes métodos. Modelos aditivos e de desclassificação. Selecionou-se Elect3, MCDM e Elect3 e Elect3. Elect3 é um método puramente quantitativo da família de desclassificação que opta por uma das seguintes formas: A, preferência, B, indiferença, C, recuso ou incapacidade de compará-las. Utiliza um par de alternativas A e B com o objetivo de calcular um índice de concordância e discordância para definir o índice de credibilidade. Elect3, método que adota a problemática beta de alocação e classifica as alternativas através da comparação de cada ação com uma referência estável superior e inferior. B são as ações de referência, I são os critérios, E são as categorias e G as avaliações. Então, aqui nós temos um mostruário de aplicação. Condições prévias. O Elect3 é uma
relação de desclassificação de uma ação e através de um procedimento de agregação multicritério, PAM, obedecendo prévias condições. É uma família de pseudocritérios. O desempenho das ações está estabelecido. Para as ações são conhecidos os limiares P, Q e V. Os pesos são definidos para cada ação. Deve ser fixado o nível de corte, considerado menor de reserva. Para que o método estabeleça uma relação de desclassificação entre a ação A e a referência B, deve-se calcular os índices: concordância por critério, concordância global, discordância por critério, discordância global, índice de credibilidade ou veto. Aqui uma figura mostrando a relação entre A e B a partir dessas combinações. Método MEMCDM. É um método de seleção de alternativas em uma escala linguística não numérica adotado em problemas multicritério com elevado grau de incerteza, tal como mensuração de ativos intangíveis. Adota-se uma escala de 7 níveis de avaliação crescente, desde perfeitamente oportuno até extremamente inoportuno. Capital intelectual é um termo usado para descrever empresas de conhecimento que usam seus ativos intangíveis para obter vantagens competitivas. Bens intangíveis são insumos que não podem ser apropriados e ou substituídos. Ideias e informações sobre mercados e clientes são valorizadas através de investimento em quadro pessoal, estrutura interna, estrutura externa e propriedade intelectual. Método Stewart. Capital intelectual é igual a capital do cliente mais capital estrutural. Compõe 4 itens de abordagem para avaliar os ativos intangíveis. A. Medida do valor geral dos ativos intangíveis. B. Medida do capital humano. C. Medida do capital estrutural. D. Medida do capital cliente. Método de Edwinson e Malone. Capital intelectual é igual a capital humano mais capital intelectual. Então, aqui nós temos o valor de mercado, temos aqui capital financeiro, capital intelectual vai ter o capital humano, capital estrutural vai ter o capital do cliente, capital organizacional vai ter capital de inovação e outro. Método de Schwab. Aqui nós temos definição, aqui temos tácito e explícito. Conhecimento difícil de transmitir, know-how inerente ao possuidor. Ou seja, o possuidor conhece, mas não o suficiente para explicar. Explícito é conhecimento que pode ser transmitido por qualquer meio de comunicação. Possuidor, o próprio indivíduo, difícil de copiar e transmitir. Pode ser protegido por lei e é fácil de transmitir. Exemplos: experiência, cultura, habilidade. É aqui: código, formulário, programa de computador e assim por diante. Método de Schwab. A valorização quando há monitoramento de seus ativos, tangíveis e intangíveis. Ativos tangíveis e intangíveis. Patrimônio visível, patrimônios e ativos intangíveis. Ativos tangíveis menos passivos visíveis. E aqui os ativos intangíveis. Estrutura externa, estrutura interna, competência do pessoal. O autor utiliza-se de um software Tango que simula o desenvolvimento de
do quadro para as organizações.